Agora vamos seguir por aqui falando de crianças, mas desta vez o assunto é sério. Eu te pergunto, como está a sua criança? Você costuma conversar com ela, entendê-la um pouco mais? Sabe também como anda a saúde mental dela? É um assunto preocupante, né? Porque de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 14% das crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos têm algum tipo de transtorno mental. E esse é o assunto agora no Papo de Quinta. Aqui no Brasil, pesquisas recentes mostram que os registros de ansiedade na infância já superam os de jovens e adultos. E também existe, infelizmente, uma maior probabilidade de adolescentes cometerem suicídio. E para falar sobre o assunto, recebemos aqui no nosso estúdio o psicólogo Eudes Nascimento. Eudes, seja muito bem-vindo ao estúdio do Mulher Demais. Bom dia, Joana. Bom dia, pessoal de casa. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental e nada mais oportuno para falar sobre justamente a saúde mental durante essa semana do Dia das Crianças, né? É muito importante a gente estar conversando sobre isso, principalmente quem está em casa nos acompanhando, tem alguma dúvida, quer deixar o relato, manda mensagem para a gente no 991050400. Quero começar a nossa entrevista, eu te perguntando qual a importância de conversar com as crianças. É compreender, Joana, principalmente a condição atual da criança, como a criança se encontra. Hoje a gente vê uma grande dependência de telas das crianças e isso é prejudicial. A gente fala em atraso da aprendizagem, em atraso da coordenação motora, enfim, outros prejuízos, mas também a gente vê também um grande prejuízo afetivo. E que prejuízo afetivo é esse? É o distanciamento das famílias das crianças, de compreender como as crianças estão se sentindo, de perceber os sinais que as crianças vêm dando. Então, antes de se apresentar transtornos propriamente dito, como depressão e ansiedade, que na infância também existe, a gente tem que compreender que existe tanto como crianças que apresentam um quadro ansioso, também tem crianças que apresentam um quadro depressivo, né? E cada vez mais a dependência tecnológica vem aumentando. Essa interação excessiva com telas, isso pode trazer grandes prejuízos à infância. E muitas vezes nós sabemos que a rotina dos pais é bastante corrida, que muitas vezes não tem condições de passar mais tempo se dedicando àquele filho. Mas o tempo que tem, chegar, conversar, procurar saber um pouco mais como anda a vida, isso, claro, crianças já de 6 anos para cima, tentar tirar um pouco mais das telas, né, doutor? Sim, o ambiente familiar ele é essencial para o desenvolvimento saudável da criança. Então, até mesmo na clínica, quando a gente acompanha uma criança, a gente sempre acompanha também a família. Porque muito do que a criança apresenta é consequência do ambiente familiar. Então, se a criança convive em um ambiente onde os pais, por exemplo, têm um tempo para leitura, essa criança vai ler. Se os pais passam muito tempo em telas, essa criança tende a ficar em telas, né? E a partir daí, isso acaba trazendo um atraso no desenvolvimento da criança. Não que a tela seja prejudicial, mas é o excesso de telas. Ou seja, o quanto da criança está sendo privado, como brincar, como o socializar, como o desenvolver a criatividade. Inclusive hoje, Joana, é importante a gente destacar isso, que a dependência de telas faz com que as crianças tenham ou desenvolvam comportamentos compatíveis com alguns transtornos. Como, por exemplo, já é visto que crianças que apresentam um vício, um uso intenso de telas, podem apresentar comportamentos compatíveis com autismo, sem necessariamente ser autismo, mas terem comportamentos diferentes. Então, para que uma criança possa se desenvolver, é necessário um ambiente saudável. Infelizmente, hoje, muitas famílias colocam pela correria, pela falta de tempo, e expõem a criança muito tempo em telas. Só que isso traz prejuízos imediatos e prejuízos ainda maiores a longo prazo. E existe uma fase, né, na infância que a criança está começando a repetir as coisas, repetir o que os adultos fazem, repetir até mesmo os desenhos. E existem até crianças que, ao assistir bastante, ao utilizar excessivamente as telas, podem acontecer até mesmo um atraso na fala e no desenvolvimento, né, doutor? Sim, e casos até mais críticos. Tenho relatos de colegas psicólogos que já
atenderam crianças de 10 anos de idade que não sabiam correr, pelo uso excessivo de telas. Então a gente vê que a gente tem uma geração que nasceu na era tecnológica, é chamada de geração alfa, mas tem que existir um equilíbrio. As telas, internet sociais é uma ferramenta excelente, mas tem que saber usar e como se usa. Né? Para a gente ter ideia, o ideal, o indicado, é que até 2 anos de idade a criança não tenha nenhum contato com telas. Entre 2 e 8 anos, segundo a OMS, aproximadamente 1 hora por dia. A gente, enquanto psicólogos, não recomendamos nenhuma interação com telas até os 8 anos de idade, que é justamente para não comprometer o desenvolvimento natural da criança. Então a criança ela tem um desenvolvimento natural, mas para isso ela precisa de um ambiente saudável. Como eu falei, não é que a tela seja ruim, mas o excesso dela acaba privando a criança que possa se desenvolver e principalmente trabalhar suas questões emocionais. E falando justamente sobre questões emocionais, nós separamos para vocês aí de casa acompanharem os sintomas quando uma criança está com ansiedade infantil, ansiedade ou depressão infantil. Vamos colocar aí na tela. Eu queria de verdade que vocês dessem uma olhada com atenção, vissem esses sintomas e tentassem encontrar em casa se a sua criança está passando por algum tipo de situação como essa. E aí, se você tem alguma dúvida, algum relato, manda para a gente no nosso WhatsApp, o 991050400. Vamos lá, sintomas de ansiedade infantil. Doutor, esses sintomas, alterações no apetite, dificuldades no sono, queda no rendimento escolar, falta de motivação, preocupações excessivas, dores de cabeça, tonturas, o que estávamos falando justamente devido ao uso excessivo de tela, o isolamento social também, pesadelos recorrentes e irritabilidade ou apatia. Esses sintomas, eles às vezes vêm de uma só vez e muitas vezes, como a maioria dos casos, vem cada um, de cada vez, muitas vezes, às vezes só vem um, só vem dois. Como é que funciona, doutor? Primeiro, como todo e qualquer transtorno, a pessoa tende a apresentar sinais. Então, a criança, ela vem apresentar sinais de ansiedade e, com isso passa a ser gradativo. Por exemplo, a criança, ela precisa dormir. Então, a criança é interessante ela dormir em média 12, 14 horas na primeira infância, para ter um desenvolvimento saudável. Se a criança ela não dorme bem, consequentemente, no outro dia ela tende a se irritar mais fácil. O nível de tolerância dela diminui. Consequentemente, isso vai causar conflitos nas relações familiares, né, que vai causar o isolamento social. Então, são fatores que eles vão acontecendo gradativamente e um vai desencadeando o outro, e um vai potencializando o outro. Então, isso acaba trazendo prejuízos que, tanto a curto e longo prazo, né, que além de a gente trabalhar a saúde mental da criança, a gente tem que trabalhar o ambiente da criança. Então é importante ficar atento a esses sinais, o que está acontecendo. A gente vê crianças hoje que têm crises de pânico se ficar sem o celular, se desligar o celular. E eu toco muito na parte da família porque, por exemplo, Joana, hoje infelizmente é comum você chegar em um restaurante e ver a família, os pais ou a criança comendo com os pais com o celular ou com o tablet, comendo e assistindo. Isso é muito comum, infelizmente. Então, se tira a tela da criança, a criança entra em pânico, a criança entra numa crise de choro, tem uma crise de ansiedade. E aí é que é necessário a habilidade dos pais para lidar com aquela reação da criança. Então, infelizmente, em alguns momentos, os pais, por não terem a habilidade de lidar com a frustração da criança, acabam entregando novamente o celular. Doutor, e falando agora diretamente para os pais, porque existem muitos pais que, como a gente já falou, né, fica na correria do dia a dia e termina colocando um pouco cedo demais a tela nas crianças. E aí começa a perceber justamente esses sintomas que a tela está sendo prejudicial na vida da criança. O que fazer a partir desse momento que o uso de telas excessivos já foi feito? Começar a fazer a retirada e suprir essa falta. Porque se a criança ela desenvolve uma dependência da tela, é porque ela está suprindo a ausência de algo. Ela está suprindo a falta de algo. Então, o que é que está faltando para essa criança? Aí é onde entra a relação de afeto. É justamente o que eu falei no início, né? É onde os pais devem fazer o acolhimento afetivo dessa criança. Porque existe também,
como os pais muitas vezes se dizem ocupados, né? Então existe aquela ausência afetiva. Então, a fazer essa reversão, a criança ela pode se estabilizar? Pode. Ela pode conviver normalmente? Pode. E se desenvolver também. O que ela precisa é de um ambiente saudável. Então, é importante os pais darem espaço para a criança poder falar, para a criança poder se manifestar. Infelizmente, Joana, o que a gente percebe hoje na clínica é que, infelizmente, as crianças vêm a desenvolver uma dependência tecnológica, uma dependência por telas, acaba desenvolvendo transtornos mentais ou outros, né, outros distúrbios, disfunções comportamentais. E, infelizmente, os pais muitas vezes veem a criança e procuram tratar o transtorno e não percebem que tem uma criança por trás. E acaba se dizendo, não, meu filho é dessa forma porque tem ansiedade, meu filho é dessa forma porque tem hiperatividade. Ou seja, trata o filho pelo transtorno e não como criança. Então, os pais começarem a ter mais esse olhar para as necessidades dos filhos. Entendido, doutor. Eu convido o senhor para continuar aqui com a gente. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai responder as dúvidas dos nossos telespectadores, tá ok? Certo. E reforçando, se você tem alguma dúvida, algum relato, pode mandar para a gente. Tem QR Code aí na tela, o nosso WhatsApp também é o 991050400.